Salve, nação! Quem vai ser campeão sábado já chega soltando aquele like maneiro aqui e vamos em frente. Pessoal, vamos ver o que a rapaziada da ESPN tá falando aqui sobre a reconstrução do Flamengo. Essa reconstrução financeira aí que mudou o Flamengo da água pro vinho. Então é isso, vamos lá. Crédito à imagem da ESPN. Muito bem, fã de esporte, você tá vendo aí na tela a sequência de presidentes de Palmeiras e Flamengo. Citava aqui na ida pro break, né? Tivemos aí no Flamengo o Bandeira, o Landim e o BAP. No Palmeiras tivemos Paulo Nobre, Gagliotti e Leila Pereira. Quem foi melhor administrado aí, ô Zupan? Os dois foram muito bem administrados, mas os caminhos percorridos foram diferentes. Porque são clubes diferentes, com tamanho de torcida diferente, de novo, potencial de arrecadação diferente, panoramas diferentes, né? A diferença é que o Eduardo Bandeira de Melo, e aí não foi a figura única, o grupo, né, do qual o Bandeira participava quando assumiu o Flamengo, eles pegaram um clube que tinha quase 800 milhões de dívida e não faturava 300. Exatamente. E eles conseguiram, do Flamengo, hein? Conseguiram através da própria administração, que foi fechar a torneira, pagar dívida, parar de investir. Só uma pontuação, gente. Esses 800 milhões na época, hoje seria por volta de 2 bilhões ou mais, entendeu? Então, assim, o Flamengo foi algo surreal. Já o Palmeiras teve aquele incentivo dos presidentes milionários deles. Injetou dinheiro e foi que foi. O Flamengo foi na raça. Futebol, mudar a cultura de pagar em dia, de não pagar em dia, na verdade. E a partir dos próprios recursos do Flamengo, eles geraram recurso através da marca do Flamengo e pelas próprias pernas construíram uma administração bilionária. É um mérito, assim, gigantesco. O Palmeiras foi diferente. O Palmeiras também era um time quebrado como era o Flamengo, na Série B quando o Paulo assumiu. Agora, pelas próprias pernas, até pelo potencial de arrecadação da época, dificilmente o Palmeiras conseguiria no tempo que fez. Então foi preciso o Paulo Nobre injetar dinheiro do bolso dele, né? E não é só o dinheiro, e arrumar a casa. Reformar o Avante, reformar categorias de base, mudar a cultura, profissionalizar vários setores. Sim. Depois veio Leila Pereira com dinheiro, Gagliotti com administração, mas foram caminhos diferentes. O Flamengo, única e exclusivamente com as próprias pernas, com o seu tamanho de marca, e o Palmeiras com uma injeção de dinheiro seguida de uma gigantesca reestruturação. O trabalho mais difícil, no meu entendimento, foi do grupo Eduardo Bandeira de Melo, dadas as possibilidades ali. E a partir dali o Flamengo virou essa potência. Você achou mais difícil? Mesmo com um potencial maior? Porque vamos entender, pelo número de torcedores, né? Por todo o investimento que podia ser feito. Não te parece que o trabalho do Palmeiras seria mais difícil? Não estou desmerecendo o trabalho do Flamengo, pelo amor de Deus, não é nada disso. É complicado. O Palmeiras teve uma injeção de dinheiro imediata. Exatamente. Ali, né? E o Palmeiras teve a injeção de dinheiro imediata, sem dúvida. São modelos diferentes. Mas, né? Com o potencial de torcedor, você não acha que de repente é mais complicado você fazer o faturamento que você faz com o Palmeiras do que o que você faz com o Flamengo? Sem dúvida. Porque os dois são difíceis. Não, sem Tem dúvida. muito mérito nos dois. Sem dúvida. É só fazer essa diferenciação. Não, sem dúvida. É que o Bandeira pegou numa situação mais crítica e foi através dos próprios recursos encontrando o caminho. Sim. São caminhos diferentes, os dois tocados de maneira excelente. Porque no caso do Palmeiras não é só o dinheiro do Nobre, não é só o dinheiro da Leila, é a administração do Paulo, que foi espetacular. A sequência do Maurício, que foi ótima, tá aqui inclusive o Maurício Gagliotti aqui no Peru, Sim. E da própria Leila também. E o do Flamengo também se aplica ao Bandeira, ao Rodolfo Landim e o BAP que pegou agora. Calça, sabe o que tá pensando aqui? A gente estava conversando hoje lá no Equipe F, me bateu esse pensamento aqui agora. A gente vai cobrir jogos em outros locais, tipo aqui em Lima, como a gente foi em Guayaquil, outros locais. E a gente percebe que há torcedores, por exemplo, principalmente do Boca, em outros países aqui, né? Tem bastante, Boca, River. A gente percebe uma influência desses dois gigantes do futebol argentino em outros países aqui. Você acha que o que está acontecendo com Flamengo e Palmeiras, daqui a alguns anos, você sabe, esses 10 anos aí e tal, a gente vai começar a andar pelas ruas dessas cidades vizinhas e começar a ver torcedores de Flamengo, torcedores de Palmeiras, dessas regiões, não brasileiros que estão morando nos locais, mas dessas regiões, a gente vai ver isso como acontece. Antes dele responder, deixa eu falar. O Flamengo é muito possível, por quê? Porque o Flamengo é time de massa, é do povão, sabe? O Palmeiras não, já é algo para o pessoal de uma renda um pouco mais alta ali, não é povão, sabe? Então, o Flamengo sim, o Palmeiras, pô, nem a pau. Com Boca e River?
A pergunta é maravilhosa. É o seguinte, a gente viaja muito para fazer jogo, né, na América do Sul. E onde a gente vai tem ESPN. Exatamente. Né? Onde a gente vai tem ESPN, tá? Na Argentina, toda a ESPN Argentina é uma potência e é River e Boca 90%. É isso. Tá? Você pode ter. Você pode ter uma final de Vélez e Racing. O assunto é Boca. 80%, 90% naquele dia, e aí vão dar uma. Então é o seguinte, eles são gigantes, os dois. E quando você viaja para outros países, você tem a programação local de ESPN e também a programação da Argentina. Então, Boca e River estão em toda a América do Sul. E isso vale porque... Estou falando de ESPN, que é a nossa praia. Claro. Mas existem outras TVs também, várias. Por quê? A gente está falando do mesmo idioma. Tá? Então a tua resposta é, se um dia acontecer com o brasileiro, será lentamente, mas tem que romper uma barreira de Boca e River e passa pela mídia e pelo idioma. Que o idioma, nem a mídia, ela não é o último filtro, é o idioma. Então o português nos blinda numa série de aspectos e em outro ponto também nos distancia, né, do restante da América do Sul. Por isso que é Boca, tanto quando se você abre os jornais espanhóis, o AS e o Marca, especialmente a AS e Marca, você tem ali manchetes clássicos argentinos, você tem sempre notícias de Boca e River. Os brasileiros estão nas manchetes quando tem algum jogador que interessa. O Memphis, vai lá ter uma do Corinthians. O Estevão, esse moleque tá surgindo. O Endrick vai pro Real Madrid, notícia do Palmeiras e do Endrick. Então é um interesse que leva. Então, assim, chegar nesse nível de Boca e River, talvez aconteça. Porque o que nós estamos vendo aqui nesses últimos anos, um esvaziamento dessa força de River e Boca, porque só dá brasileiro. Vai chegar uma hora que os caras vão mudar a chave, mas não sei quanto tempo isso vai demorar. Aliás, é isso. A gente estava, na final do ano passado em Buenos Aires, a gente estava vendo o... Rapidinho, pode fazer sentido o que ele falou? Pode. Mas vamos lá. Nós falamos português. Se a gente for na rua, tem gente caminhando do Real Madrid, PSG, Manchester City, ou um time pequeno, sei lá, Galatasaray é grande, lógico, mas é da Turquia. Tá ligado? Então essa parada da linguagem tem um pouco de sentido, mas não tanto, igual ele tá falando. F-Shoulder, que ainda tem o nome de F90, né? E a gente tava acompanhando, e a decisão era Galo e Botafogo. Sim. Programa de 2 horas. Durante 1h30 o assunto era por que o River não está na final, que é na casa dele? O Botafogo e Atlético ganhou 15 minutinhos ali, né? Ganhou 15 minutinhos no Brasil. Claro, tudo bem. A gente também vai por esse caminho. Se a gente tivesse um River e Boca no Maracanã, um River e Boca no Morumbi, em Porto Alegre... A gente vai falar, por que o Palmeiras e o Flamengo não estão lá? A nossa cobertura, eu acredito, seria diferente. Sabe por quê? Porque a gente olha para River e Boca com um respeito que talvez eles não tenham ainda dos times grandes do Brasil. Porque é River e Boca. E nós, naturalmente, levamos para o cenário do futebol brasileiro e também no futebol sul-americano. Por exemplo, o Brasil é o país que tem o maior número de equipes vencedoras da Libertadores. Você tem uma quantidade maior de vencedores do que a Argentina. Então, nós temos... Isso é um ponto que nos fortalece. Porque você tem a força do Sul, Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, você tem de Belo Horizonte, com Atlético e Cruzeiro, de São Paulo, de Rio de Janeiro e outras capitais que começam... Um país muito maior. Muito maior. Né? Por exemplo, o Fortaleza entrou no cenário deles. O Atlético Paranaense. Ganhando Boca lá, né, em Fortaleza. Então, é diferente um pouco a nossa relação e o tamanho do Brasil. Né? O Brasil é muito grande perto desses países, muito grande. Então, assim, cara, nós vamos ter que agir como espectadores da história para poder contar e responder direitinho. Isso gera uma curiosidade muito grande, porque sempre que a gente participa da programação de outras praças da ESPN, sempre vem a pergunta: como você explica o crescimento econômico tão grande de clubes como Palmeiras e Flamengo? Gera uma curiosidade de como chegamos até aqui. E acho que o desempenho dos próprios times brasileiros no Mundial de Clubes abriu os olhos até para quem não acompanhava esse crescimento econômico. De fato,
tem muito mais dinheiro na mesa hoje no futebol brasileiro do que nos outros países da América do Sul. E quem é bem administrado, salta, né? E é mercado, né, Zupa? Assim, a gente fala de mercado hoje, o futebol, ele está baseado no tamanho também, ele reflete o tamanho dos mercados. Por exemplo, quando você pega na Europa, quando os clubes ingleses, espanhóis, especialmente Espanha, Itália e Inglaterra, expandem um pouco a sua dimensão e ela é global, eles vão buscar o mercado da Ásia, eles vão fazer pré-temporada na Ásia, eles vão fazer agora pré-temporada nos Estados Unidos, para expandir essa base que já esgotou na Europa. Você não vai aumentar a torcida do Barcelona, do Real Madrid na Espanha e no continente europeu. Porém, na Ásia, se você pegar 1% da China, você explodiu. Então, eles avançam sobre esses mercados. E esse é um perigo que o futebol brasileiro corre. O futebol brasileiro está tão atrás na questão da gestão e da governança, de melhorar essas relações, que nós não conseguimos levar o futebol brasileiro para o Brasil. Nós não temos a nacionalização, já que a gente fala internacionalizar a marca, alguns precisam nacionalizar a marca. Então não dá para um clube que ainda não conseguiu ter uma torcida mais bem distribuída no Brasil, se é que isso é possível, não é para todo mundo, pensar em estar fora do país. É difícil. Não vou falar que é impossível expandir, porque mas é difícil, porque o Brasil tem dono, né? Aqui, ó, Flamengo, pô. Você citou a Europa, vamos lá, Champions League final única, né? Sim. E desde 2019 a gente tem a final única aqui. Parece que da parte do Flamengo está praticamente tudo vendido. Né? Não, tudo vendido. Está tudo vendido, não tem praticamente. O setor do Flamengo. Fechou. Atrás de um gol é de um time, atrás do outro gol é do outro time e tem um setor misto. Perfeito. O setor do Flamengo está esgotado. Resolvido. O do Palmeiras faltava alguma coisinha ainda. Então, o Flamengo, o Palmeiras me parece, a última informação, não sei agora, nas últimas 2 horas, enfim, o que aconteceu, mas parece 70%, né? 70% está vendido, então não vendeu tudo ainda. Não sei como é que vai ser até amanhã, sabe, mas não vendeu tudo ainda. A questão é, desde 2019 é final única. Já pegou essa final única, não pegou, depende de quem está na final, depende do local onde é a final, como é que vocês veem Do isso? ponto de vista do produto, ela pegou. Os estádios estão sempre cheios, ou quase sempre muito cheios. O evento, ele é legal pra caramba. Sim. Né? Pra quem pode vir, é uma experiência geralmente inesquecível. Lima abraçou, né? E as Lima outras abraçou a sedes final. também. Vocês Não, teve sim. Buenos Aires também. É que aí é curioso, porque a gente tem... Calma aí, uma parada tá me incomodando aqui, ó. Quando a gente fala que a imprensa paulista, nego acha que é sacanagem. Mas tá vendo isso aqui verde aqui no canto, embaixo do Samuel Lino? Por que verde? Ou porque não botou verde, vermelho, sei lá? Bom, posso estar sendo clubista pra cacete aqui. Mas é uma observação minha. Assim, vamos lá. O Brasil abraçou? Abraçou quando teve final. Só não pode... que era pandemia, né? Ok, não vamos colocar na conta. Mas vamos lá. O Rio de Janeiro abraçou lá o Fluminense e Boca. Aliás, a torcida do Boca foi em grande número. Dividiu o estádio. Dividiu o estádio, foi espetacular, né? A Argentina abraçou, a Argentina estrutura e tal, enfim. Os brasileiros vieram para a Argentina, até a distância, né, de Rio de Janeiro para a Argentina não é tão enorme assim. É caro, sempre caro, mas enfim. Botafogo e Atlético deram um bom número, a maioria era Botafogo, 60-40 mais ou menos ali, deram um bom número, abraçou. Acho que Montevidéu, Uruguai, acho que a gente tá falando de Argentina, Uruguai. E teve Guayaquil. Guayaquil já... É mais difícil de chegar. Já foi mais complicado. Aí é onde esbarra. Não foi, tinha que bater no Panamá. Tinha que bater no Panamá. Bogotá. Eu acho o produto por si só, o produto, ele é um sucesso pela ótica do produto. Tá. Mas tem uma questão mais ampla, que é o lado social, logístico, que ele é um produto excludente. Porque assim, por que volta para Lima? Né? Por que volta para Lima? Lima teve experiência em 2019, não era para ser Lima. Era Santiago. Era Santiago, mas tinha uma questão social, um problema muito sério. Mudaram faltando um mês, se eu não me engano, para Lima. E aí teve que dar um tapa no estádio, que é o mesmo estádio. Até menos de um mês que mudou. Acho que foi até menos de um mês, é verdade. E aí teve que dar um tapa lá no estádio, gramado e tal, não estava muito preparado e tal, mas a cidade abraçou. Comebol, olhando isso, foi bom. Vamos levar para Lima de novo? Vamos lá e tal. Então já tem uma repetição de Lima, tem repetição de Brasil, teve Argentina, mas a América do Sul tem outros países. Tem altitude. E aí? Altitude e logística. Altitude e logística, e aí? Não, altitude não dá. Eu jamais colocaria uma final em altitude.
Ainda mais do jeito que está o cenário. Eu levo 2 brasileiros para jogar em La Paz, vai ser uma final, né, da ambulância. Não tem porquê estragar a competição nesse nível. A final única, ela sai do âmbito do clube e ela passa a ser do organizador. Quando a final com cada mandante jogando no seu estádio, a final é do clube. Então, se a final fosse no Allianz e no Maracanã, era uma final do Palmeiras e uma final do Flamengo. Aqui é uma final da Conmebol. Não é dos dois. Os dois estão na final. Eles não são a final. Há uma pequena diferença aí. Eu, com essa limitação de transporte, voo, você não tem ônibus, quem é que vem de ônibus? Quantos anos vai ficar no ônibus para chegar aqui? Então, eu não gosto, porque eu acho que a América do Sul não está pronta. Claro que você força um desenvolvimento, mas eu gostaria de finais dos clubes. Você imagina a final no Maracanã e a final no Allianz, o que seria a loucura. Primeiro no Rio, depois no Allianz, pela campanha do seria Palmeiras. Espetacular, não é? Então eu gosto da final quando ela é feita pelos clubes. Claro que seria ainda da Conmebol, mas aqui você tem Conmebol. Esse é o objetivo. Isso vale para a UEFA também, com a final da Liga dos Campeões e de outros torneios num único lugar. Aquela final é tua, então você tem a torcida X, a torcida Y e os ingressos W, porque aquele específico tem os patrocinadores. É um evento que não é do clube. Eu prefiro o evento do clube. O argumento do Alejandro Domingues é que eles estavam observando nos últimos anos que o mandante do segundo jogo, o time de melhor campanha, estava quase sempre ganhando a competição. E eles quiseram dar um tom de imprevisibilidade. Acho que a grande questão é que é um projeto excludente, né? Numa final única, você oferece o jogo a menos gente dentro do estádio. E para um continente com tantas diferenças sociais como é a América do Sul, além da questão logística, você exclui, né? Eu acho que existem 2 olhares. O produto por si só, eu acho que ele é exitoso. Ele deu certo dentro do que a Conmebol queria que fosse. Mas você tira a gente de perto do jogo. E você bota muita gente em situações mais caóticas dentro do continente. Acho que existem as 2 coisas. A Sul-Americana seria em Santa Cruz de la Sierra esse ano. Pois é. A Conmebol percebeu que Santa Cruz não cumpria, a cidade não cumpria os pré-requisitos obrigatórios. A cada consulta que a Conmebol fazia, e aí? O caderno de encargos? Ainda nada. Aí ela tirou e levou para a bola de segurança, que foi a Assunção. Sobre a torcida do Flamengo, ela é... Falar o quê? Ela é gigante. E ela, nessas finais que a gente acompanhou com o Flamengo, Uruguai, ela tomou. Sim, a torcida do Palmeiras chegou mais perto do jogo. Sim. Até porque o Flamengo tem uma questão que é lógica. O clube primeiro classificado, o torcedor, na hora, durante o jogo, ele compra a passagem. Sim. Né? E alguns compram antes do torneio começar. Sim. Então você tem esse ponto. No caso do Flamengo, você conversando com as pessoas, hoje a gente vê com muitos torcedores e a gente convive com este turismo do futebol em todos os nossos eventos. É impressionante. De todos os clubes. Eu lembro na época do Fluminense, você encontrava a galera indo para todos os jogos. O que acontece? O Flamengo traz torcedores de todos os lugares do Brasil. Então você conversa com as pessoas, Paraíba, outro vem de Rio Branco. Hoje eu encontrei um cara do Acre. Do Acre. Entrevistamos um cara do Acre hoje. Esse torcedor não vem só do Rio de Janeiro, ele vem de todos os lugares do Brasil. Então é natural que ele seja a maioria. Sim. Porque se o caso do Palmeiras, você está mais localizado. Do São Paulo, está mais localizado. Do Inter, está localizado. O Flamengo, ele filtra o Brasil todo. Quem poderia fazer parecido? O Corinthians. Mas aí, essa a gente encerra a linha de passe. Pronto, é isso. Com todo respeito, porque o Corinthians tem todo o potencial, tem isso. Torcida para isso, tem como fazer isso, mas infelizmente pelas péssimas... O que a gente tá falando aqui de ótimas administrações em sequência de Flamengo e Palmeiras, você vira do avesso e aí tem as administrações do Corinthians. Calma aí, pô, Corinthians o quê, rapaz? Quer comparar Corinthians, torcida regional paulista, com o Flamengo, uma nacional? Não faz sentido nenhum. Mas é isso aí, nação. Daqui a 2 dias, menos de 2 dias já é final, a gente vai ser campeão e é isso. Vamos vibrar muito aí, tô sem conseguir dormir, mas vai valer a pena.
Valeu, nação!